Muito bem, seja bem-vindo ao nosso podcast número 2. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia como recurso e como fonte acadêmica. Eu espero que você me acompanhe aqui na nossa conversa sobre isso. A Bíblia é um livro amado por nós e usado por todos os cristãos como seu livro de fé, como seu livro doutrinário e como seu livro devocional. É claro, ela não foi composta para ser um livro de biologia, ciências e matemática, e ela foi escrita há alguns milênios atrás. O primeiro livro nós estamos falando de 1500 anos antes de Cristo, o último livro de 400 anos antes de Cristo. Então, estamos tratando de um termo milenar, de um livro milenar, que obviamente não vai usar os termos que nós conhecemos depois de 2 ou 3 milênios de desenvolvimento e de pesquisa. E claro, também de descrença, não é? Mas a Bíblia pode ser uma fonte acadêmica. O que eu quero dizer com uma fonte acadêmica? Ela é uma fonte de pesquisa e muitas vezes uma fonte primária de pesquisa. Então, vamos pensar assim, ela é uma fonte acadêmica de pesquisa e uma fonte primária, por exemplo, sobre a história dos hebreus, por exemplo, sobre as relações internacionais entre hebreus e egípcios, sobre o desenvolvimento de escravos e colonos judeus dentro do reino Medo-Persa. Ela é a biografia de um dos personagens mais notáveis da Escritura em primeira mão. O texto saiu da pena dos seus biógrafos, de Jesus Cristo. Ela é um documento, uma coletânea de documentos antigos da correspondência entre os apóstolos e sua igreja. Então, a Bíblia é caracterizada por ser uma fonte primária de diversos períodos históricos e de diversos personagens, e principalmente do povo hebreu e as suas interações com outros povos. Você pode confiar nas informações das Escrituras que ao longo dos anos têm sido contestadas, mas também atestadas por pesquisa histórica e arqueológica muito séria. Nas nossas coleções, a Bíblia é uma fonte de pesquisa. E quando nós estamos olhando para ela, nós estamos pensando naquilo que primariamente ela nos diz sobre o assunto e como ela nos informa a respeito daquele assunto, seja de modo muito rudimentar, seja uma informação apenas teológica, mas também quando ela retrata a cosmovisão do autor que registrou aquelas palavras a respeito do assunto que estamos estudando. A despeito de você não conseguir encontrar todas as palavras que você gostaria ou todos os temas que você gostaria de estudar na Escritura, você pode encontrar caminhos que levam você aos raciocínios que ela vai oferecer, e isso de uma maneira histórica. Não é uma fonte acadêmica histórica. É uma fonte acadêmica também geográfica. A Bíblia lida com um monte e uma diversidade enorme de lugares, de acidentes geográficos e de lugares relevantes para a história que definem eventos mundialmente conhecidos e até alguns mundialmente esperados no futuro. Você tem ali a geografia bíblica das cidades mais antigas do mundo. Você tem a descrição de paisagens, você tem aquela paisagem configurada como o palco de uma história que vai ser desenvolvida entre dois personagens ou entre o personagem e Deus. Há uma coisa que está escondida ali na geografia da Bíblia como uma fonte acadêmica, que é os nomes que vão sendo dados a lugares dependendo do contexto histórico, dependendo da compreensão de mundo, dependendo do propósito que se tinha ao nomear aquele lugar. Então você tem o Mar da Galileia, que é Tiberíades, que é Mar de Quinéret, que foi mudando de nome devido à compreensão das pessoas que conviviam naquele mesmo cenário em diferentes períodos históricos. Então ela é uma fonte de consulta acadêmica
de geografia e história, ou a história da geografia, ou a geografia da história, nos relatos bíblicos que você vai lendo. Você tem os nomes dos rios do Jardim do Éden que permaneceram ao longo de todo o Antigo Testamento. Você tem cidades, não é, que tinham um nome na época de Abraão, mudaram depois. Você tem algumas cidades que permaneceram com aquele nome. Você tem regiões que permaneceram com aquele nome porque tinham um significado especial. E você tem regiões que mudaram de nome dependendo do povo que conquistou aquela terra, dependendo do rei que dominava aquele mundo, dependendo do propósito de Deus quando ele marca determinado acontecimento numa região geográfica. Bom, a Bíblia também é uma fonte acadêmica de ciências humanas. Você precisa olhar para ela e ver quanto ela descreve para nós, colocando o padrão de Deus e descrevendo o homem como criatura mais excelente e como única criatura criada à imagem de Deus, capaz de se relacionar com Deus, capaz de dominar sobre a criação, exercendo não plenamente mais por causa do pecado, mas exercendo da melhor maneira possível um domínio criativo e uma ocupação inteligente do espaço que Deus criou e das criaturas que Deus colocou nesse espaço, como nenhuma outra criação de Deus pode fazer. Então, você encontra ali antropologia, você encontra sociologia, você encontra psicologia, você encontra filosofia. Claro, você não vai encontrar os termos que você está acostumado a lidar nessas ciências humanas ali nas escrituras. Mas você vai encontrar o mesmo fenômeno com um nome diferente. Então você consegue encontrar ali configurações familiares diferentes, você consegue encontrar problemas sociais. Lembra, você pode abrir a sua Bíblia e verificar que em Gênesis 4 nós temos a primeira descrição de urbanismo e urbanização e todo o encanto que uma grande cidade traz sobre uma comunidade, mas também os problemas que advêm de se viver num grande centro urbano. Isso já estão ali nos primeiros capítulos das Escrituras. Você precisa abrir a sua mente e imaginar que, ao olhar assuntos que são tangenciados ou citados pela Escritura, você não está lidando com o assunto principal que o autor bíblico gostaria de tratar. Claro, Moisés, quando escreve Gênesis capítulo 4, ele não está preocupado em desenvolver uma teologia bíblica do urbanismo ou da urbanização. Ele está contando uma história. Mas quando ele conta aquela história, ele vai mostrando para nós tudo aquilo que é verdade também para nós quando nós tratamos a respeito de urbanização, crescimento, tecnologia, organização social, concentração habitacional, concentração de riqueza num só lugar. Você pode encontrar, lendo Êxodo e Levítico, muito material a respeito de distribuição de terra, mercado financeiro, credor, dívida, como lidar com essas coisas de maneira santa e justa, e não de maneira distorcida, a ponto de que aquele que deve seja eternamente devedor e aquele que é credor se enriqueça por causa da desgraça alheia ou da dívida alheia. A Bíblia é uma fonte acadêmica dessas diversas relações humanas que nós vamos tecendo no estudo no campo das ciências sociais, por exemplo. A Bíblia é um livro refinado de filosofia. Se você pensar que a melhor filosofia é aquela que leva você em direção à sabedoria produzida por Deus, externada na Bíblia em conteúdo especulativo em Eclesiastes, mais filosófico como Eclesiastes, mas também mais prático, não é filosofia para o dia a dia, como você vai encontrar no livro de Provérbios. Bom, a Bíblia também é uma fonte acadêmica de língua e literatura. Na abordagem educacional por princípios, nós cremos que a Bíblia é o livro mais completo em termos de abordagens literárias. Você vai encontrar figuras de linguagem, você vai encontrar estilos literários, você vai encontrar projetos literários, épicos, comédias, tragédias, uma série de gêneros e de maneiras de registrar acontecimentos que usam todas as riquezas
que a literatura pode nos dar. Além de uma linguagem refinada e intencional na hora de escrever e descrever os textos. Que coisa linda é ler, por exemplo, o tão conhecido Salmo 23 e apreciar ali as metáforas e todo o imaginário do campo retratando uma relação espiritual entre Deus e o seu povo, entre o homem e o seu Criador, entre o crente e o seu Salvador. O Salmo transita também na figura do pastor e ovelha para o hospedeiro e os seus convidados, e uma grande festa em que a sua fé por Deus e a ação de Deus na vida dele se torna pública diante de todo mundo. Se você caminha um pouco mais e lê o desenvolvimento histórico, você vai perceber como o judeu contava história de maneira detalhada e intencional, e como os detalhes que interessavam para a mensagem do texto são sabiamente enfatizados, ainda que você faça uma leitura rápida daquele texto. Que dizer das argumentações que Paulo apresenta, do estilo literário e persuasivo dele quando ele cita poetas cretenses na carta de Tito, quando ele cita historiadores gregos na sua interação com os atenienses, ou quando ele trabalha com argumentações bíblicas diretas com aqueles que se opõem a ele. Quando ele identifica toda a sua herança judaica na sua argumentação com os judeus a respeito do Cristo. A Bíblia é uma fonte acadêmica de literatura sensacional, encantadora. E por fim, é preciso dizer também que, embora não seja uma fonte científica técnica, como nós estamos acostumados a ver ou a perceber nos manuais que nós temos à nossa volta, a Bíblia é um livro de ciência. Se você pensar comigo que ciência é a nossa atividade de ocupação em conhecer as obras de Deus, em conhecer aquilo que Deus faz, ou observar aquilo que Deus fez, e ao final dizer assim, uau, há um Criador, você vai perceber que a Bíblia é também um livro de ciência. Quando nós lemos o relato da criação, você percebe isso. Você sabe que não há transformação da matéria sem luz, e Deus diz, haja luz. As reações químico-físicas começam a acontecer, não é? Há aquecimento, há vida, há desenvolvimento instantâneo pela palavra de Deus da terra, mas com um mecanismo que depois vai preservar a sementeira, a colheita, as estações. As estações estão ali colocadas logo no primeiro capítulo. A astronomia está ali, quando Deus põe astros mais visíveis à noite, mais visíveis de manhã, que marcam dia e noite, que marcam esse movimento de rotação. O nome não está ali, movimento de rotação, mas o movimento está presente naquele momento em que a criação é descrita. E você vai ver nomes de constelações em Jó, você vai ver citações a leis físicas também no livro de Jó, você vai perceber diversas histórias que estão envolvendo a compreensão de como o mundo funciona. E quando pessoas piedosas estão observando o funcionamento do mundo, eles então fazem ciência para a glória de Deus. E quando pessoas que não creem em Deus estão observando o funcionamento do mundo, eles vão tentar encontrar uma maneira de provar que eles podem fazer a mesma coisa. Um exemplo disso está no relato do Êxodo, quando Moisés transforma pela operação miraculosa de Deus a água em sangue, e os sábios egípcios fazem o mesmo. Eles não se maravilham com o poder de Deus que manipulou quimicamente a água para que ela se tornasse sangue, mas eles tentam imitar a mesma coisa. Então, quando você for conversar com seu filho, usando a coleção Alicerces do Ensino, e percebendo que há citações da Bíblia por todo canto, você precisa ter isso no seu coração. A Bíblia é o nosso livro teológico, é o nosso livro devocional, é a nossa autoridade, mas ela é uma fonte preciosa de consulta acadêmica, que me dá informações históricas, que me faz pensar na linha do tempo, como Deus criou aquilo que nós temos explorado academicamente por tantos anos, que me faz ficar maravilhado com a criação e com as obras de Deus, mas também que redime os meus pensamentos,
de forma que, ao final de uma unidade de estudos acadêmica, seja em qual disciplina for, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências ou artes, eu chegue no final disso e eu consiga olhar e dizer glórias a Deus, o Criador de todo o universo, e muito obrigado pelo conhecimento que Ele permite ter, que é uma fagulha perto daquilo que se pode conhecer e que é um ponto microscópico diante daquilo que Deus conhece, diante daquilo que Deus sabe. Sim, o nosso material tem bastante referências à Bíblia. Se você já folheou o material como professor e como pai, você já percebeu isso. Mas elas não estão ali colocadas no material como um livro religioso. Elas estão ali para nortear o nosso pensamento científico, acadêmico e cultural em direção a Deus. De modo que, ao dominar determinado conteúdo, redimido, iluminado, direcionado pelo pensamento bíblico, naquele contexto, ou no assunto específico, ou no contexto da disciplina, eu dei glórias ao Senhor, glórias ao meu Redentor, porque entendi aquilo que Ele criou e aquilo que Ele colocou na humanidade, exercendo a minha capacidade de homem ou mulher criados à imagem de Deus. Quero terminar dizendo para você, valorize a Bíblia no material do seu filho. Olhe para ele como um livro de autoridade espiritual, mas olhe para ela também como a fonte acadêmica que vai guiar e nortear a sua jornada intelectual em direção ao Criador de todas as coisas, inclusive da intelectualidade, do conhecimento, da informação e principalmente da sabedoria. Eu espero você no nosso próximo podcast.